Me conta, Moisés, como é que foi pegar o cajado e bater com raiva na rocha e a rocha sair água? Me conta como foi você estender o cajado e o mar se abrir, todo mundo passar seco. Me conta como é que foi. Aí Noé, você pedir para ele, como é que foi, Noé, você ficar 6 meses dentro de uma arca chovendo, o mundo acabando? O que você pensou nessa hora? Você pensou se você ia viver ou não? E aí você interpretar tantas coisas que eles fizeram de bom, e aí eles em um determinado momento perguntarem para você assim: mas me conta uma coisa, Mateus, mas me conta uma coisa, Geraldo, me conta uma coisa, Fábio, como era ter Jesus, ter Deus morando dentro de vocês? Como era ter o Espírito Santo com acesso? Como era ter acesso em qualquer lugar, hora, momento a Deus? Como era ouvir a voz de Deus dentro de você? Porque eu precisei escutá-lo através de uma sarça. E com você ele falava dentro. Como é essa sensação? E aí você se dá por conta de que você está na geração que tem acesso. Porque esses homens, eles passaram por toda a sua história, a sua vida, procurando por aproximação, por relacionamento com Deus, e nós temos. E nós ficamos às vezes focados no quê? Nas obras. Como era ter uma coluna de fogo seguindo o povo de Israel. Como era uma nuvem durante o dia para que aquele povo não morresse de calor. Como foi atravessar o mar. Como foi construir uma arca. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. O Deus que mora dentro de você pode fazer tudo isso através de você. O Deus que mora dentro de você, Ele está disposto a te entregar nas mãos autoridade. Porque Ele nos deu autoridade. Mas nós precisamos acessar. Toda a palavra liberada para a igreja, toda a palavra liberada para a noiva, para o corpo de Cristo, depende só de uma coisa. Uma coisa: acesso. É uma escolha, uma decisão sua. É uma decisão sua. Eu tenho para mim algo que eu aprendi há um tempo e eu vivi nessa última viagem que eu tive o prazer de conhecer uma cidade, a capital do Brasil. A gente esteve em Brasília e eu tive a sensação no osso de entender o que é você se relacionar com Deus e apenas ouvir confirmações. Escuta isso que eu vou falar para você, escuta bem com atenção. Quem se relaciona com Deus, quem vive um relacionamento diário, um relacionamento de intimidade com Deus, não se surpreende com profecias, apenas recebe confirmações. Isso é muito forte, gente, porque quando nós vivemos um relacionamento com Deus, nós não ficamos surpresos com o que está acontecendo, nós não ficamos surpresos com as profecias para os últimos tempos, nós não nos surpreendemos por causa que a guerra está acontecendo lá, não sei aonde. Nós apenas recebemos confirmações e entendemos no nosso coração de que é chegada a hora, é chegado o momento de que todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante daquele que é vivo, daquele que é rei, daquele que é Cristo, daquele que é Senhor. Amém? E tem um entendimento que nós precisamos construir dentro de nós, que nos foi dado lá na cruz e nos foi pregado de geração após geração, do início ao final da Bíblia, que se chama sacerdócio. Essa palavra, ela é talvez mística para alguns, talvez é uma palavra muito religiosa para outros, mas quando nós entendemos o nosso lugar em Cristo, nós começamos a entender o nosso sacerdócio. Não há como entender Cristo, não há como entender aquilo que Ele fez por mim e por você, sem entender que Ele nos constituiu reis e sacerdotes. E ser sacerdote diz respeito a uma vida vertical. Sacerdócio diz respeito àquilo que vem de Cristo, aquilo que vem de cima. E ser rei, governar, diz respeito àquilo que é horizontal, aquilo que nós fomos chamados para executar na terra. Então, se Ele te chamou para ser rei e sacerdote, entenda uma coisa: Deus, Jesus, Ele é rei de reis, não rei dos reis. Ele é rei de reis, ou seja, Ele é rei de quem reina sobre algo. Eu quero perguntar uma coisa para você: você está reinando sobre o pecado na sua vida?
Porque Deus só vai ser Senhor da sua vida e só vai ser Rei dessa vida aí, que você tanto ora às vezes pedindo para que Ele faça coisas e realize coisas, quando você começar a governar sobre ela, quando você começar a governar sobre o pecado que habita dentro de você, que habita dentro de mim. Há um pecado que habita dentro de nós. Esse pecado ele não é algo que nós temos a opção de dizer assim, não quero mais esse pecado, vou tirar ele dentro de mim. Ele vai continuar aqui dentro, nós precisamos vencer ele diariamente. Nós precisamos conscientizar, presta atenção no que eu vou te falar, conscientizar de que temos acesso e de que só através disso nós conseguimos vencer a nossa velha criatura, porque não há homem perfeito, mas há homem que entendeu o seu lugar, entendeu o seu chamado, entendeu? E Jesus, Ele veio para aqueles que entenderam o seu chamado, Ele veio para aqueles que entenderam o seu lugar. E entender o lugar diz respeito a tudo que está na palavra. Você talvez não vai entender tudo, você vai passar uma vida inteira buscando entender, e só na vinda, só no grande dia nós seremos plenos. E ser pleno diz respeito a ser perfeito, a ser alguém que realmente é inteiro, sabe? Só na vinda, só quando Jesus voltar. Nenhum homem que pisou nessa terra, a não ser Jesus, foi perfeito. Por quê? Porque nós temos o pecado habitando, morando dentro de nós. Mas quando acessamos a Cristo, vencemos a velha criatura e deixamos que a nova criatura que vem de Cristo reine e governe. Se você puder, abra sua Bíblia comigo. Ou melhor, se você quiser ligar a sua Bíblia, liga aí sua Bíblia. Vai lá comigo no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 4. Hebreus 4, versículo 14. Hebreus 4, versículo 14. Quando você vai procurando aí, você vai falando alguma coisa, vai dizendo glória, Senhor, obrigado, Jesus. Você vai colocar no telão Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Vai para o próximo aí. 15, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Vai para o próximo. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Deus começou a ministrar o meu coração a respeito desse trecho, porque há algo que nós precisamos entender. A misericórdia de Deus é para aqueles que são confiantes. Ela se renova todos os dias, mas para você acessar a misericórdia, você precisa ter confiança. E confiar diz respeito a realmente entender no que eu estou crendo, em quem eu estou crendo. É óbvio que a misericórdia do Senhor ela é tão plena que para também aqueles que não acessaram a confiança, Ele é misericordioso. Mas no que diz respeito àqueles que realmente querem vencer a si mesmos e deixar que Cristo penetre, como falou aqui, Cristo penetre e tenha acesso a nós mesmos, nós precisamos gerar confiança. É por isso que Jesus ele ensinava para os seus discípulos: orem pedindo fé, porque a fé ela é a confiança, a certeza, mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que eu não tenha em mãos, que eu não esteja pegando, eu tenho convicção de que aquilo é real, de que aquilo vai acontecer, de que aquilo existe. Isso é fé. E lá em Êxodo 19, versículo 6, diz assim: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então aqui, Deus ministra para Moisés, dizendo: Moisés, fala para o povo que eles me serão constituídos sacerdotes, um reino de sacerdotes, nação santa. O que eu quero falar com você? Eu quero começar dizendo para você o seguinte: ser sacerdote, presta atenção no que eu vou te falar. Ser sacerdote é ser íntimo de Deus. Tanto na lei, quanto na graça, no período que vivemos hoje, ser sacerdote continua sendo alguém que é
íntimo de Deus. E ser íntimo de Deus diz respeito a alguém que contém o poder de Deus. Porque quando você vai estudar sobre o sacerdote, quem era o sacerdote? Era a pessoa responsável por remir, por acessar o lugar santo, o santo dos santos, e expiar os nossos pecados. Então era a pessoa que carregava uma porção responsável por levar os pecados da nação diante de Deus, para que Deus perdoasse os pecados. Então, quando você entende que Deus te constituiu para ser sacerdote, você começa a entender que você contém um poder de remissão, um poder que foi dado para você. E hoje eu quero pregar para quem? Eu quero pregar para aqueles que desejam manifestar o sacerdócio e o reino de Deus aqui na terra. Se esse alguém é você, eu quero que você erga a sua mão ao céu bem alto. Pode ser a mão direita, ergue bem alto para os céus assim, mãozinha direita para os céus, diga assim: Senhor, eis-me aqui. Esse termo que alguns profetas utilizaram, nós precisamos trazer ele à tona de volta na igreja, porque nós estamos tão disponíveis, entre aspas, mas tão pouco dispostos. Mas como assim? Nós estamos disponíveis, nós oramos que estamos disponíveis, mas não estamos dispostos. Porque estar disponível diz respeito a você poder fazer, a você ter a capacidade de ser alguém que Deus quer usar. Mas estar disposto diz respeito a você querer ser a pessoa que Deus quer usar. Mas que confusão é essa? Fala mais claro. Você precisa estar disposto a ser a pessoa que Deus vai enviar. Um sacerdote é alguém que está disposto a ser a pessoa que Deus vai enviar. Você está disposto a ser essa pessoa? Porque há uma diferença entre dobrar o meu joelho. Eu já fiz muito isso. Tenho certeza que outros que estão aqui já fizeram também. Dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, estou aqui, me usa, Deus. Mas dentro do seu coração você ter medo de dizer assim: mas se Ele me usar, será que eu sou capaz? E aí eu volto lá em Hebreus, lá no versículo 15, que diz que precisamos entrar na presença de Deus com confiança. Precisamos desenvolver confiança para que Ele comece a realizar grandes coisas em nós. Sabe, hoje é um dia oportuno para, dentro dessa mensagem, nós falarmos sobre algo chamado relacionamento. Porque o que é o relacionamento, Mateus? O relacionamento com Deus, ele é a chave e o chamado universal. Eu falo isso quase em todas as minhas mensagens, talvez não seja repetitivo. Eu sou alguém, eu já falei muitas vezes isso, falo para os jovens quando eu ministro, eu digo: eu sou alguém que carrega uma porção e eu desenvolvo pequenas porçõezinhas dentro dessa grande porção. A minha mensagem, às vezes eu tento focar assim, trazer algo diferente, mas eu acabo sempre dentro das mesmas coisas, sabe? Cada apóstolo, cada um que foi usado por Deus em algum determinado momento na Bíblia, eles foram usados para algo específico, e as suas mensagens eram específicas. João pregava muito sobre amor. Paulo foi o responsável pela expansão da igreja, pelo açoite, sabe, aquela coisa assim de alinhar, o alinhamento, né? A exortação. E aí a gente começa a entender que Deus tem um chamado para cada um. E eu gosto muito de focar nessa palavra, relacionamento. Porque a chave de tudo é relacionamento. Já parou para pensar que se você utilizar do acesso que Deus te deu, você vai ter respostas às quais você procura por anos? Se você utilizar do relacionamento para desenvolver uma intimidade com Deus, você vai ter respostas às quais você precisa e às quais você às vezes está ansioso, às quais às vezes você entrou em lugares de depressão, lugares de falta de confiança, lugares sabe, você se distanciou de Deus, porque você realmente, a palavra ela fala isso, não é o homem que se distancia, não é Deus que se distancia do homem, mas somos nós quem nos distanciamos de Deus. Deus está sempre nos esperando, mas é a nossa velha criatura que diz assim: ai, pequei, fiz errado, vou dar um tempo. Onde é que está na Bíblia que isso é de Deus? Deus não quer um tempo de você, Ele quer que você aumente mais ainda, sabe, a sua vida, Ele quer a sua vida. E aí a gente fica naquela coisa assim: pequei, errei, então eu vou dar um tempo, não vou mais orar, não me acho digno, não me acho digno de ir para a igreja.
Enquanto que nós precisaríamos inverter isso, dizer assim, se eu pequei, eu preciso aumentar mais ainda. Isso quer dizer que eu estou orando pouco. Isso quer dizer que eu estou me relacionando pouco. Isso quer dizer que eu estou indo aos pés de Cristo pouco. E aí, se você começar a olhar para o redor, para a realidade da igreja, eu, como ministro, você talvez, a maioria talvez me conheça como aqui, tocando, cantando, fluindo em adoração. Nós como ministros tem algo que pesa muito no nosso coração, que é ver como a igreja está endurecendo. E o endurecer dos corações da igreja não diz respeito a nós apenas, mas diz respeito a uma realidade de relacionamento. É uma igreja que não se relaciona mais com profundidade. Não há mais profundidade. Eu converso com vários jovens. Nós tivemos um evento aqui no último sábado sobre ansiedade, porque o que eu mais tenho sido questionado é: Mateus, eu estou ansioso, eu não sei, e o fulano não gosta de mim, eu estou sofrendo, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não sou capaz disso, eu não sou capaz daquilo. Jovens que não estão conseguindo tomar decisões porque estão com o coração queimando de ansiedade. E aí eu começo a ver assim, primeira coisa que eu peço, eu aprendi isso com o meu pai, com o pastor, e essa é uma coisa que eu sempre pergunto: você está orando? Quando a pessoa ela chega para você, vai se queixar de algo, a arma para você desmontar ela, para ela ver que realmente a maioria das coisas na vida dela é culpa dela, é você fazer essa pergunta: você está orando? Porque as pessoas gostam de se queixar, elas gostam de vir, sabe, e abrir o coração. Às vezes elas não querem nem ouvir um conselho, tá? Tem muito jovem às vezes que me manda mensagem e eu converso esse tempo atrás eu me reuni com um jovem. A gente veio antes aqui no encontro e a gente ficou aqui uma meia hora conversando. E eu comecei a ver que ele começou a se queixar. Eu perguntei para ele assim, eu digo: cara, você quer um conselho? Você quer que eu te dê um conselho? Quero. E aí quando eu dei o conselho para ele, ele começou a se armar. Mas isso, mas eu não consigo, mas é porque meu pai, não sei o quê, porque eu sofro de falha de paternidade, não sei o quê. Começou a sabe, dar os passos para trás. Eu comecei a entender que o que ele queria não era um conselho, não era realmente ser ativado, ele queria realmente desabafar. Ele queria botar para fora aquilo que estava incomodando ele, mas ele não queria o remédio. Porque sabe aquela benzetacil, quem é que já foi no médico assim, tomou 2 injeções e saiu, sabe, mancando assim, sabe, quase que não sentindo a nádega. Isso acontece, gente, porque é necessário para ter aquela intra, né, assim, entra ali e tal e vai direto no sangue. E às vezes a gente precisa ser assim com algumas pessoas, a gente precisa ser direto, entrar na veia, sabe, dizer assim: cara, você precisa fazer isso, você precisa mudar exatamente aqui. Não fica fazendo, sabe, rodeio. Eu percebo, aí eu pergunto: você está orando? É que a faculdade, né? É que, eu trabalho bastante, né? Aí, eu estou desanimado, Mateus. Eu não estou mais com vontade de exercer o meu chamado, não estou mais com vontade de exercer aquilo que eu faço aqui na igreja. Você está orando? Não estou. Pois é, cara. A falta de vontade, a falta de empenho, a falta de confiança diz respeito a relacionamento. E aí, se nós formos entrar no lugar de entender que a chave para tudo é relacionamento, nós vamos lembrar de algo que está na palavra de Deus a respeito de chamado. O chamado universal é relacionamento. Então aquela resposta para Mateus: eu não sei se eu vou ser isso ou se eu vou ser aquilo. Eu fui chamado para quê? Essa é a maior dúvida de muitas pessoas. Qual que é o propósito de Deus na minha vida? Eu fui chamado para quê? Você foi chamado para se relacionar com Deus. Porque é o ponto de start, é o ponto de partida, o relacionamento, porque é dali que você vai começar a desenvolver aquilo que realmente você vai ser. E o chamado, ele diz respeito àquilo que realmente eu tenho vontade de fugir, aquilo que muitas vezes assim mais dói, mais machuca, mais o diabo intenta, mais o inimigo intenta na minha vida, e diz respeito ao meu chamado. Então se você está com dúvida talvez daquilo que você quer ser, começa a ver aquilo onde você é mais provado, nas coisas que você tem sido mais provado. Quando você começa a fazer, parece que desmorona tudo. Já teve essa sensação? Vou começar a fazer algo, Deus me falou para fazer isso. Você começa a fazer, parece que a sua casa vira um pandemônio, né? A esposa vira de cara para você, os filhos parece que começam a te olhar com o olho vem uma nuvem preta dentro daquele lar, assim, você diz assim: da onde é que começou a vir tanta briga?
Eu nem falei nada, tipo assim, tá brava comigo, mas eu nem falei nada, sabe? Normalmente quem fica assim é a mulher, né? O homem, a gente fica bravo com motivo, né? A mulher, ela já... Mentira, tô brincando, tá? Ou seja, o seu chamado está sendo ativado e as trevas, elas identificam. É incrível como as trevas, elas têm mais ciência daquilo que nós podemos fazer em Deus, daquilo que nós somos chamados, do que nós. Incrível isso. Tem pessoas de fora da igreja, eu costumo pregar isso, tem pessoas de fora da igreja que acreditam mais em Deus do que você. Gente, isso é muito delicado, porque tem pessoas que não estão aqui, que talvez nem cristãs elas são, mas elas acreditam mais em Deus do que nós. E tem exemplo na Bíblia sobre isso. Tem um exemplo de um cara chamado Jonas, que um dia ele decidiu fugir do chamado dele, e aí ele estava num barco e começou a vir uma tempestade, aquela historinha que você conhece, né? Ele foi comido pelo peixe, mas aquela historinha que você conhece, e aí o capitão do barco, alguém que não tinha nada a ver com Deus, tipo assim, a Bíblia não fala, mas era talvez alguém que tinha aquela função ali, mas não era um enviado como era Jonas, alguém que tinha acesso a Deus, que estava sendo enviado por Deus, que ouviu uma palavra. Ele chega para Jonas e diz assim: pede o teu Deus. Por que você não ora para o seu Deus? Por que você não pede para Ele ver se Ele livra a gente aqui? É o que resta. Então, às vezes as pessoas acreditam mais em Deus do que nós. Sabe? Tem aquela historinha que eu quase sempre falo ela também, quando eu falo sobre isso. Certa feita, os discípulos, aqueles que eram apacentados por Pedro, eles estavam reunidos e orando para que ele fosse liberto. Deus, tira Pedro da cadeia, Deus. Pai, sabe, falando em línguas ali, aquele mover todo, tira Pedro da... E aí quando vem, bate alguém na porta, e a Bíblia diz que a empregada doméstica, ela abre a porta e ela se apavora, ela diz assim: Pedro, e ela corre e avisa para eles assim: ó, Pedro está aí. Eles: como assim Pedro está aqui? De que jeito que Pedro foi solto? Ele não estava preso, mas gente, vocês estavam orando agora, pedindo para que Deus libertasse Pedro, aí Pedro foi liberto e vocês não estão acreditando? Você vê como que às vezes a gente ora, mas a gente não tem fé. Esse é o problema, é que a gente tem a convicção daquilo que a gente quer, mas a gente não tem a convicção para orar pedindo aquilo que a gente quer. A gente não tem fé para dizer: Deus, eu quero exatamente assim, Pai, você pode me dar assim? Não posso. Amém, ele vai falar, vai usar alguém, mas tenha convicção e confiança naquilo que você precisa, e ore com fé, com confiança, com clareza, com força. Sabe, relacionamento diz respeito a isso. Você vai desenvolvendo essa clareza, você vai desenvolvendo essa confiança, e chega num lugar onde você está tão próximo de Deus, que a resposta para tudo que você está buscando, você vai encontrar. Aí quando alguém vier falar para você, dizer assim: ó, eis que te digo, aí você vai dizer assim: fala, quero ver se é o que Deus está falando no meu coração também. Tal e tal coisa. Exatamente, Deus já falou para mim. Acredito em ti, querido. Acredito em ti, profeta. Porque Deus já vinha falando comigo sobre isso. Agora, se for algo que vai te surpreender, você vai dizer assim: vou ter que consultar a Deus, porque eu não sei se isso é para mim não. Não sei se é para mim não. Aí você vai começar a entrar nesses lugares de confiança. Então, ser feito um sacerdote é alguém que contém isso, contém esse acesso. Sabe, você sabe por que o povo de Israel pedia para que Moisés falasse com Deus? Porque eles não tinham confiança. Porque o Deus para eles, o Deus de Moisés, ainda era algo inalcançável. Era algo muito tenebroso. Era terrível para eles terem acesso àquele Deus que fazia tantas coisas. Então eles tinham medo, e muitos às vezes não se relacionam com Deus porque eles têm medo de que Deus exponha os seus pecados. Eles têm medo de que Deus talvez venha com clareza e desfaça aquele relacionamento que você está tantos anos, sabe, alimentando, e você está fazendo errado, mas você já tem a convicção de que está errado, mas você não quer mudar. Aquele pecado que você está cometendo dia após dia, você sabe que é errado, mas você tem medo de que Deus fale com você. E eu vou trazer agora para mim isso, porque isso é para nós. Às vezes nós temos medo de que Deus fale conosco, porque o nosso pecado
de estimação. É aquele meu erro de estimação. Ai de quem falar dele. Porque eu paro de ir para a igreja se me falarem para largar do meu pecado. Porque eu deixo de dar o dízimo. Porque eu paro de dar oferta. Então a gente está se relacionando com Deus para comprar? Ou porque a gente quer realmente ser vivificado, redimido, restaurado? Eu tenho tanta coisa para falar aqui, mas eu entrei numa linha aqui, num entendimento que eu não quero sair. Apocalipse 1:6 diz assim, e nos fez reis e sacerdote para Deus. Ele te fez rei e sacerdote. Acesse isso. Tenha convicção. E queridos, o maior relacionamento com Deus, ele fala sobre isso. Sobre sacerdócio. Sobre ser alguém que contém o poder. Assim como, presta atenção no que eu vou te falar aqui. O maior mandamento fala de amar a Deus. Amar a Deus. Sobre todas as coisas. Vertical. Receber algo de Deus. Sacerdócio. O chamado, a execução, o reinar, fala de amar o próximo como a mim mesmo. Você entendeu? Amar a Deus sobre todas as coisas diz respeito a algo vertical, que eu recebo de Deus, é o sacerdócio. Eu tive o entendimento de amá-lo sobre todas as coisas, mas a execução desse sacerdócio diz respeito a amar o próximo como a mim mesmo. E amar o próximo, a gente fala de tantas coisas, tem tanta maneira de amar o próximo, mas o mais próximo, começa pelo mais próximo, que é a sua família, sua esposa. E aí às vezes a gente quer amar o que está lá fora. A gente quer amar, como eu falei aqui uma vez, tantas pessoas cheias de intenções, mas vazias de atitudes. A gente quer amar o que está lá fora, a gente quer amar tudo que é possível tocar, mas não porque Deus mandou, porque eu quero me mostrar, eu quero aparecer. E aí a sua casa, aí a nossa casa, o nosso bem maior, o nosso primeiro ministério está defasado. Está passando por um vento, e aí Deus está falando assim, cara, presta atenção no seu filho, está crescendo errado. Presta atenção na sua esposa, está começando a desenvolver um sentimento ali que eu não sei se vai ter volta. Eu não sei se você vai conseguir correr atrás depois dessa máquina aí, filho. Presta atenção, foca naquilo que eu te dei primeiro, sua família. Ame o próximo da sua casa, ame o próximo do seu lar. Ame os mais próximos primeiro, depois você vai começando. É aquela coisa, a oferta, o dízimo da igreja, ele é direcionado primeiro para aqueles que estão aqui, depois a gente começa a distribuir. Na igreja era sempre assim, na igreja primitiva era assim, no templo era assim, ou seja, tudo que Deus libera para você, Ele quer que primeiro você flua com as pessoas mais próximas, depois você vai expandindo essa medida, se sobrar. Mas é óbvio que Deus é tão bom, tão grande, que Ele vai encher você de tal forma que as pessoas todas que estão ao redor de você vão transbordar. Se você pegar esse copo aqui agora, você encher ele de água, ele vai transbordar. O que vai acontecer? A água vai transbordar ao redor dele. Outras coisas, outros lugares vão ser cheios. Por quê? Porque é através de você. É você primeiro, sabe? Mas depois aqueles que Deus deu como confiança mais próxima para você, sua esposa, seus filhos, seus familiares, as pessoas que estão mais próximas, o seu ciclo de principais influentes, né, amigos. Esse é o entendimento que nós precisamos ter. Construir efetivamente algo sólido diz respeito a entender isso, que o relacionamento de Deus, com Deus me leva a primeiramente cuidar daquilo que está próximo, selar aquilo que está próximo e deixar que o meu chamado flua através disso também, porque é muito bom. Quando você pega um casal que está unido, quando você pega um casal de pastor que está unido, cara, a igreja flui, a igreja cresce. Quando você pega um casal de obreiro aí que está fluindo, que está unido, eles fazem tudo com gosto. O esposo diz para a esposa assim, eu estou indo para a igreja, que legal, vai, posso ir junto? Quando é feito com gosto, o entendimento de Deus, das coisas de Deus, tudo flui mais facilmente. Agora, quando você está naquela duplicidade de um quer, o outro não quer, um entendeu, o outro não entendeu, é porque primeiro você precisa trabalhar isso, para depois começar a fluir nas outras coisas. Senão você começa a atravessar as coisas. Tem muita coisa que eu consigo fazer hoje que logo que eu casei eu tinha muita dificuldade. E aí um dia eu parei e pensei assim, disse, cara, eu preciso conversar, eu preciso estruturar, eu preciso desenvolver isso na minha esposa, porque senão lá na frente eu vou ter problema. Lá na frente o meu casamento vai ser afetado por causa disso. Eu sou alguém que vive muito na igreja.
Eu gosto de estar na igreja. Hoje e ontem, e segunda-feira a gente estava aqui, fazendo umas obras aí. Não sei se vocês viram que o chão, né, foi pintado lá, o Geraldo estava aí pintando. Aí depois a gente veio montar as coisas, botar de volta a salinha ali. Aqui no altar a gente está mexendo algumas coisas, melhorando. E às vezes a gente excede o tempo. Aí a esposa fica assim: pô, você não vai vir para casa? Que hora você vai chegar? Aí o que eu faço? Eu procuro dividir os meus horários para estar sempre podendo dar atenção. Isso diz respeito a tudo na nossa vida. Não estou falando só da obra da igreja, estou falando das coisas lá fora. Porque às vezes você está priorizando mais o trabalho do que a sua família. Às vezes você está priorizando mais o relacionamento com alguém que não edifica dentro da sua casa. E a sua esposa está ficando sozinha. Seus filhos estão sendo educados pela escola. Já pensou a escola aí educando seus filhos? Aí depois você está dizendo assim: o que esse guri, esse abençoado não me ouve, não me respeita. É porque a escola está educando ele. Então diz respeito a isso, sabe? Primeiro vamos construir o sacerdócio em nós. Pegar as pessoas mais próximas, testificar isso para elas, para que elas entendam essa posição que estamos em Deus e que possamos ter liberdade para fluir com elas e através delas. Amém? Como eu falei aqui, quem vive no lugar secreto não se surpreende com profecias, apenas recebe confirmação. Então, vamos desenvolver relacionamento. Eu não quero me alongar. Eu acho que a medida que Deus tem para hoje é essa. Então eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Fica de pé, com confiança. Fica de pé com um entendimento, sabe, de que Deus vai liberar algo sobre a sua vida. E de que esse pode ser o dia que uma chave pode virar na sua vida.